do podcast, é o ConectaCast. O ideal e o nosso propósito é conectar você a Deus através de assuntos, através de propósitos, propostas que nos levem a pensar a respeito de Deus. E hoje eu tenho a alegria de estar comigo aqui o meu irmão, meu amigo, pastor Boniek. Ele é pastor, ele é coach, ele vai se apresentar melhor. Ele tem algumas formações e tem trabalhado nessas formações, fazendo o seu melhor no que diz respeito ao auxílio para o crescimento das pessoas. E eu tenho admirado o seu trabalho e por isso fiz questão de convidá-lo para estar conosco no nosso segundo podcast. O tema do nosso ConectaCast hoje é um tema um tanto quanto perigoso, um tanto quanto dramático, um tanto quanto, a palavra que eu poderia usar, crítico. Haverão muitos comentários, eu tenho certeza disso, eu espero que os comentários venham, sejam bons ou sejam ruins, falem bem ou falem mal, falem de mim, né? Falem bem ou falem mal, falem de mim, não tenho problema nenhum quanto a isso, não tenho problema nenhum, mas eu gostaria que você fizesse o seu comentário a respeito deste assunto, porque esse assunto não tem a ver comigo ou com o Boniek, nem tampouco com a igreja a qual nós representamos. Tem a ver com o cristianismo e tem a ver com a sociedade pós-moderna. Nós já fomos os homens da caverna, já fomos Neandertal, já fomos homens pré-históricos, já fomos homens modernos e hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade. Como diz Viktor Frankl, é a sociedade líquida, é uma sociedade onde não há firmeza em muitas coisas, onde não há segurança em muitas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, Boniek, é trazer aqui um resumão muito grande e peço para você, se quiser fazer seu comentário aí, trazer novos resultados a respeito do que é pós-modernidade, porque a pergunta que eu vou fazer para o Boniek, que nós vamos conversar aqui agora, é o seguinte: a religião pós-moderna tem sido um instrumento de mudança na vida das pessoas? Eu pergunto a você, a religião pós-moderna tem conseguido alcançar o seu ideal, o seu objetivo, que é salvação de vidas? A religião, a igreja de Jesus Cristo, que nós conhecemos biblicamente, é a mesma igreja na pós-modernidade? A pós-modernidade manteve o cristianismo puro, o cristianismo primitivo, o cristianismo de Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, o cristianismo de Paulo, o cristianismo de tantos outros discípulos e apóstolos de Jesus. Hoje vivemos em uma época muito diferente, né? Bem verdade é essa, vivemos em uma época onde os pensamentos são totalmente diferentes, a luta pelas minorias, fala muito sobre a pós-modernidade, a luta das mulheres, a luta dos homens, a luta do branco, do negro, do gordo, do magro, as lutas pelo seu espaço na sociedade. Tudo isso é uma grande realidade e faz parte da pós-modernidade. Uma das características da pós-modernidade é a realidade em constante mudanças de preferência individuais, mitos, lendas, arquétipos, rituais, valores e crenças. Ou seja, o pós-modernismo não tem um pensamento fechado naquilo que outrora era verdade absoluta. Hoje não. Hoje no pós-modernismo a verdade é relativa, a mentira é relativa. A verdade ela pode ser verdade para você, mas para mim não. Isso é uma das características do pós-modernismo. E a igreja está inserida nisso tudo. A igreja está aí vivendo essa pandemia pós-moderna, pandemia porque eu tenho a minha visão, eu vou explicar, mas eu gostaria de ouvir de você, meu amigo Boniek. Enquanto você fala, eu faço uma pergunta para você, mas antes de falar, quero lembrar que a propensão
né? O propósito da pós-modernidade é se deixar levar pelas imaginações. Ela se deixa levar, ela viaja na maionese, totalmente viaja na maionese. A colonização pelos universos marcados como eletrônico, político, cultural, social, isso é muito forte. As minorias, a questão cultural, a questão política, isso tem sido muito forte. E a celebração da expressão pessoal, pluralidade cultural na polarização social. Isso é pós-modernidade, trocando por miúdos, e talvez eu não tenha trocado tão por miúdos assim, mas talvez as perguntas elas tragam maior clareza para você. Eu pergunto para você, meu amigo Boniek, meu irmão, camarada, enquanto você responde, eu vou comer uma paçoquinha para adoçar o meu paladar aqui. A pós-modernidade recobre todos os fenômenos conduzidos em um único e mesmo movimento a uma lógica cultural, o relativismo ou a diferença com o in na frente, sufixo in, ou seja, a indiferença para um conjunto de processos intelectuais no que diz respeito à igreja. Vou trocar por miúdos. A igreja pós-moderna, com os seus fenômenos indiferentes, tem feito com que a igreja, ou tem deixado com que a igreja, ou tem permitido com que a igreja viva um cristianismo puro e verdadeiro? Não sei que horário você vai ver esse podcast. Nesse momento é boa noite, Rogério. E dependendo do horário que você está vendo, boa noite, bom dia, boa tarde. Paçoquinha a todos os seus serviços, boa né? madrugada. Pois é. Eu sou o Boniek. Antes das funções, eu sou filho amado de Deus, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa otimista, tenho uma visão muito otimista das coisas, tento extrair o melhor de cada cenário que nós estamos vivendo, de cada momento que nós estamos vivendo. Sou também alguém muito companheiro, parceiro, gosto de ser leal aos meus amigos e tanto é que estou aqui pleiteando essa causa. E cansado. Cansado, uma viagem longa, mas feliz de estar aqui contribuindo com esse trabalho do Rogério, que é excelente, e também com toda essa audiência que ele tem. E deixo já de imediato os meus votos sinceros de que se expanda, que cresça, que Deus abençoe, que alcance muitos corações. Hoje eu tenho formação em teologia pela nossa Universidade Metodista de São Paulo. Também estou concluindo psicanálise e acabei de fazer uma formação em coaching integral sistêmico. Já tinha uma outra formação em coaching, acabei de fazer mais uma. E não paro de estudar. Eu acho que esse é um caminho para, não sei se é para as respostas ou para mais dúvidas ainda, porque é as perguntas que nos movimentam, mas eu creio que é um caminho muito, muito poderoso, quando a gente busca o conhecimento, busca sabedoria em fontes boas e temos um filtro bom para isso. Meu amigo, eu sei que você não quer polemizar, mas... Não quero, sim. Faço questão de polemizar. Mas eu acho que... Já aviso logo que eu quero é polemizar. Eu acho que se o cristianismo ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é puro, a primeira coisa que ele já vai distinguir nessa pergunta é as minorias. Jesus não vê ninguém como maior ou menor. Maior ou menor numa ordem de importância. Ele vê isso como cada um se posiciona em relação ao reino. E aí a gente vai falar de uma forma realmente prática, que é o servir. Quem quer ser o primeiro, que sirva. Né? E sirva com intencionalidade, sirva com leveza, pureza, amor, paixão, compaixão, misericórdia. Esse tipo de serviço, eleva essa pessoa dentro de uma, não sei se eu poderia dizer, uma categoria, né, que o próprio Jesus disse que seria o primeiro. Porém, de forma política, organizacional, o cristianismo não tem minorias. Tanto é que tem no Antigo quanto no Novo um versículo que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus pode fazer
E eu acho que é difícil as pessoas entenderem, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, nesse cenário onde precisa se defender o politicamente correto. Eu me lembro que uma vez a professora na faculdade falando sobre essa relatividade, né, que tem, e que Deus é Deus de todos, eu fiz uma pergunta, né, foi assim, mas para mim me parece que Deus não deseja ser Deus de todos de forma politicamente correta. A forma como a senhora está apresentando aqui Deus e a visão que você está trazendo de Deus está distorcido do que a Bíblia diz, porque a Bíblia realmente é posicionada. Sim. Deus ele começou com Adão e Eva, depois ele vai com Noé, depois ele separa Abraão, e a intenção de Deus não é dizer que esse povo é melhor do que o outro, mas é dizer o seguinte: eu estou aqui e aqueles que me adotam, eu também os adoto. Serão chamados meus filhos. Serão chamados meus filhos. E isso não cabe para a visão de hoje. Entendeu? Porque realmente vai ser visto com grosseria, vai ser visto com individualismo, vai ser visto com um olhar de acepção, mas na verdade é um posicionamento. E hoje se posicionar está muito difícil. Por quê? Porque se você não se posiciona, você é frouxo. E se você se posiciona, você é listado de N conjecturas e aí vai. Entende? Então, com certeza, Deus tem sido colocado em xeque por essa modernidade, por essa pós-modernidade. E o papel da igreja... Pode continuar, minha filha entrando, mas pode continuar. Tudo bem, Rafa? E o papel da igreja... Pode falar mais alto, minha filha. Está usando tablet? Estou usando o tablet, minha filha. Minha filha está trabalhando no nosso podcast. Ela chegou tumultuando, o tablet está lá dentro de casa. Não é aquele tablet que você doou para o rapaz lá na porta, não? Não foi. Eu bem com vontade porque ela não pode carregar. Minha filha é o seguinte, ela usa, aí você pergunta pra ela, onde está o carregador? Ela fala assim, ó. Rapaz, a próxima vez que ela fizer, eu vou quebrar o tablet na cabeça dela. Vai lá. Está lá dentro de casa. E o papel da igreja, em qualquer cenário que for, é defender essa verdade. Né? Nós temos que ser um povo que se posiciona. E entender que posicionamento em cenário que for, momento que for, vai levantar inimigos, vai levantar pessoas que são contrárias, entende? Eu tenho um momento no Instagram que eu entrevisto pessoas e toda quinta-feira, já deixo aí o convite, toda quinta-feira, 19h30, horário de Mato Grosso, 20 horário de Brasília, e depois que eu faço a entrevista ali com o nosso amigo ou amiga entrevistado, eu vou para um ping-pong. E tem uma pergunta que eu sempre repito ela, que é: qual a qualidade que você mais admira nas pessoas? E a maior parte das respostas foram sinceridade. Eu admiro sinceridade. E eu não estou aqui para contestar a resposta dos meus entrevistados, mas eu estou como um estudioso, né, fazendo uma análise do discurso, porque já estou no episódio 43, e essa é uma resposta aí, se não estou enganado, salvo a memória, 37 pessoas. Boneco, vou te fazer outra pergunta. Mas peraí, deixa eu concluir esse pensamento aqui. Tem essa que eu estou doido para fazer a pergunta. Que sinceridade é essa que o pessoal admira? A sinceridade, de fato, aquilo que você chega e fala assim: olha, Rogério, você babou na sua camisa aí. Babei. Quero fazer propaganda do Pão da Vida, gente. Projeto da Igreja Metodista. Só que o que acontece? É raro isso. Babei. Não, foi o negócio que caiu aqui da bomba, aqui não sei o que. Então, assim, é uma sinceridade que as pessoas admiram, desde que não fira... É a relatividade da verdade. Exatamente, desde que não fira alguma coisa nela. Então, as pessoas admiram a igreja? Admira. Que igreja que elas admiram? Aquela igreja que está fazendo alguma ação social, que está levantando alguma coisa ali ou cá, beleza. Mas a hora que a igreja se posiciona, a hora que a igreja fala, nós defendemos é isso aqui, é a família, nós defendemos a vida,
nós defendemos o amor, nós defendemos a misericórdia, mas tem que ter uma resposta do outro. Não é uma misericórdia leviana, entendeu? Só pelo ato, porque hoje é isso. Né? É o que o Viktor Frankl fala mesmo. A sociedade líquida é muito fraco, é muito raso. E quando é forte, as pessoas assustam. E aí quando elas não têm argumento para trabalhar, para discutir, e principalmente para prezar o debate, porque eles não prezam o debate. Se o convidado ou a pessoa, sei lá, a igreja se posicionar, eles já levam para um lado acusativo. Hoje nós estamos passando por um momento de risco e que tende a piorar. Sim. Ele tende a piorar. E a pergunta que eu faria é: a igreja vai defender realmente a verdade, a palavra como ela é? Ou nós vamos precisar de mais traduções bíblicas, de mais coisas para poder se ficar confortável no momento em que nós estamos vivendo? Eu nem chamo de tradução bíblica, Boni, eu chamo de distorção bíblica, né? Porque a tradução já está feita, não temos que inventar a roda. Às vezes a gente até descobre algumas coisas novas, mas o que estão tentando fazer na pós-modernidade não é tradução bíblica. Quando é você distorção. Quando você descobre algo no texto bíblico, né, tem um cara muito bacana que fica aí a sugestão para fazer um podcast com ele, chamado Felipe Barley. Sim. Está fazendo um doutorado na área de Bíblia, crente, lá de Minas Gerais. Acabei de fazer uma entrevista com ele, fantástico, aluno. Nós estudamos juntos, né? A gente foi amigo de faculdade. E quando você descobre algo que realmente está ligado à raiz da palavra, o grego, né, ou o hebraico, olha, descobrimos isso daqui lá na região do Mar Morto, não sei o que trouxe um olhar, né, novo a respeito da interpretação da linguística daquela época, não sei o que. Beleza, mas não é isso que nós temos hoje. Nós temos hoje realmente uma adaptação da linguagem para poder se movimentar, entende? E ter a retaliação, a menor retaliação possível em relação ao texto bíblico. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque pode nos distanciar, né, não simplesmente do que o original está escrito, mas da verdade como estilo de vida, da verdade como filosofia de vida, da verdade como característica da igreja, entendeu? Que Jesus morreu por ela, que os apóstolos morreram por ela, e talvez em nome, né, do politicamente correto, em nome de estratégia de evangelismo, etc., pode ser que a igreja venha se perder. Em outras eras, em outras épocas, em outros tempos, nós vivíamos a diferença como sendo algo muito claro. Negro, branco, pobre, rico, gordo, magro, isso ficava claro, e hoje essas diferenças se tornaram bullying. Se eu falo dessas diferenças, da maneira que eu falo, eu vou preso. Essa semana eu brinquei na igreja, a irmã também brincou comigo, mas eu disse que se o irmãozinho fosse encontrado correndo com aquela rua, a polícia pegava ele. Ah, pastor, isso é bullying e tal, não sei o que, isso da cadeia, se cortar esse vídeo e tal. Então, assim, na verdade tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Na sociedade moderna, as diferenças, elas eram tidas como uma piada, uma brincadeira, um jeito de entender, de compreender. Por exemplo, eu fui chamado de gordo a vida inteira. Hoje eu estou um pouquinho mais magro porque eu fiz 2 bariátricas. Quer dizer, nós vemos isso de uma forma muito clara. Agora, no tempo da pós-modernidade, a diferença ela já não é mais vista dessa maneira. Tem um in aí na frente. Um in. Porque quando eu olho para a diferença, eu sou indiferente. E a igreja também está inserida nisso. Como que a igreja vai, por exemplo, acolher a prostituta, acolher o homossexual, acolher o drogado, o traficante, com diferença
indiferença, igualdade? Qual que é a sua resposta? Olha, a gente tem que acolher da forma que sempre foi acolhido. Eu tive uma situação assim em Itagará. O rapaz é homossexual e ele pediu para ir orar pelo relacionamento dele. E com muito amor, com muito carinho, com muita franqueza, com muita verdade, eu tive que explicar para ele. Cara, respeito você, me relaciono com você, estou aqui para te ajudar, mas pedir para que eu ore pelo teu casamento, Não cola. não dá. Não dá. Eu posso orar para que Deus te dê saúde, eu posso orar para que Deus te dê sabedoria, eu posso orar para que Deus prospere o seu negócio. Estou aqui na tua casa, minha esposa estava comigo lá naquela ocasião, mas orar para que Deus abençoe teu casamento. Relacionamento homem com homem, mulher com mulher, é antibíblico. Porque Deus não vê. É antibíblico. Deus não vê, entende? Então, graças a Deus ele entendeu, né? Não levou isso adiante como um desrespeito e um preconceito. Talvez quem vai ouvir vai dizer, poxa, mas esse cara é preconceituoso. Não sou, tenho amigos que são homossexuais, mas o que a Bíblia ela defende. Então, como que a igreja vai acolher pessoas assim? Olha, como sempre, deve acolher. Sim. Como foi na época de Cristo, quando ele olhou para aquela mulher que foi pega em adultério e perguntou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Não é acusar. Cadê os teus acusadores? Ah, foram embora, um a um. Pois é, se eles também não te acusaram, eu não vou te acusar. Nem tampouco eu, né? Só que ele fala o que para ela? Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, existe uma conversão que tem que ser feita, que é muito além de você adotar um dogma, né? Ah, vou vestir-se assim, vou deixar barba, vou deixar cabelo, vou não sei o que, não vou depilar axila. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Até porque algumas coisas, independente se você tem sovaco cabeludo ou não vai fazer diferença, né? Se Só vai Jesus vai voltar, se você está mas tomando não. banho nu Pelado ou não, se você está pegando a patroa ou não, né? Sim. Fica claro que a patroa é a sua esposa, não vai interpretar ele errado aí, fique claro isso. Sim. Isso não muda. Agora, o que vai mudar? É você, com cara de pau, pecar e lá pedir perdão pensando em pecar de novo. E achando que está tudo bem. Está tudo bem. Uma das características, Boninha, que historicamente falando, da pós-modernidade, é o fato dela ser muito narcisista, individualista. Eles não se veem assim. Hã? Eles não se veem assim. Eles se veem de forma que cada grupo, ele é um grupo fechado. Quando eu falo narcisismo, não do ponto de vista pessoal, mas nos pequenos grupos, nas pequenas pensamentos, teorias, e eles se fecham de tal forma que eles são os melhores e eles vão empurrando a massa, ou a massa vai empurrando eles, a fim de que em algum momento alguém vença. Enfim, de que em algum momento alguém vença. O narcisismo em si, ele teria que ser pensado individualmente. Eu sou narcisista, gosto de me ver, de me olhar, de me admirar, mas o pensamento pós-moderno, quando ele pega o grupo, ou o pequeno grupo, ele se torna um grupo narcisista. Concorda comigo? Sim, mas há um narcisismo coletivo. O narcisismo coletivo. O que Hitler fez foi isso. Entendeu? Nós somos a raça puritana, né? Somos os puros, né? Cabelos loiros, pele branca, olhos claros. Somos os puros da terra e temos que eliminar todos que são diferentes. Sim. Né? E nos amamos de uma certa forma, nos admiramos de uma certa forma. É um narcisismo coletivo. Agora, isso só demonstra, quanto mais você detalha, né, o que é o movimento pós-moderno, fica evidente para mim que esse pessoal precisa de Jesus. Muito bem. Entendeu?
Eu quero agradecer o Boniek por estar aqui, vou dar na cara a tapa, e eu o convidei tem poucos minutos. Ele estava vindo de Tangará da Serra, eu mandei uma mensagem para ele, estava fora de área, e quando entrou em área que ele soube que ele viria aqui. Foi ou não foi, Boniek? Foi. Esse convite eu fiz há um mês, mais ou menos, a 400 pastores aqui de Cuiabá. 400 pastores. São duas associações de pastores, grupos pastorais, cada um tem uma média de 200 pastores cada um. Eu fazia parte dos dois grupos, e eu fiz o convite para esses pastores, 3 pastores dos 400, que quisessem vir, independente da religião, do credo, mas que viessem responder essas perguntas para mim. E a resposta que eu tive foi a seguinte: nenhuma. Todas as vezes que eu perguntava a alguém, eu posso provar, está tudo gravado, está tudo guardado. Todas as vezes que eu perguntava, 1, 2, 3, 10 pastores lançavam figurinhas políticas. Todas. É como se ninguém estivesse lendo o que eu estivesse falando. E aquilo foi me deixando irado, foi me deixando contrariado, a ponto de eu usar a voz e dizer: eu gostaria que vocês prestassem atenção no convite que eu estou fazendo, porque vocês estão politizando. Eu sou político, eu não sou apolítico, porque Deus é político, Ele fez política, Ele faz política, Ele institui reinos, Ele destrói reinos, Ele levanta reis, destrona reis. Isso é política. A família é política, a igreja é política. Mas a politização ou a politicagem é demoníaca. E, infelizmente, Boniek, na igreja, principalmente na igreja pós-moderna, nós estamos endeusando pessoas. Karl Barth escreveu a seguinte maneira: houve um tempo em que as pessoas chamavam Hitler de Deus. Há poucos dias nós vimos um assessor chamando o presidente de Deus. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra ou a favor do presidente e de qualquer outro candidato. Hoje, se fosse eleição, possivelmente não votava nenhum, porque para mim nenhum presta. Para mim nenhum serve para governar o Brasil. Essa é a minha posição e eu tenho todo o direito de ter essa posição. A sua posição é bolsonarista, lulista, Ciro Gomes, Dória, Luciano Huck e quem quer que seja, é problema seu. É orientação sua. O grande problema é que a igreja pós-moderna, ela faz o quê? Ela sobe no púlpito, o pastor se transveste de um político e ele tenta o tempo todo politizar a igreja para que a igreja veja o mundo conforme ele é. Então eu estou fazendo aqui um adendo, estou dizendo que todas as conversas, porque eu já tenho autoridade de juízes e advogados, desde que eu não cite nomes e denominações, eu vou trazer para você essa conversa. São conversas em áudio que eu tive com essas pessoas para você ver o que é uma igreja politizada, ou melhor, que via politicagem, porque politizado nós todos devemos ser, mas que vive a politicagem e que vive o contexto da pós-modernidade na podridão que ela é, na visão podre que ela existe. Então eu quero já fazer esse compromisso com todos os nossos ouvintes. Tem mais uma pergunta para fazer para você, Boniek, para a gente já encerrar, porque o tempo passa, né? Eu tinha 5, mas vou fazer só 2, porque você está sendo muito profundo nas suas respostas, eu estou gostando muito disso. Bom, eu estou procurando ser, falar a verdade, o mais pastoral possível. Por quê? Porque se nós levarmos o discurso, o debate, para a filosofia, existe um trilhão de pensamentos e linhas, e nós não vamos conseguir fechar em nada. Agora, se nós pensarmos a igreja de forma que eu acredito que ela deve ser pensada, que é através
da ação pastoral, do coração pastoral, entendeu? O pastor, meu Deus, fugiu o nome dele aqui, lá de Corbélia, você gostou dos livros dele lá? É o Fernando Mardelano. Fernando Mardelano. Ele escreveu um livro muito legal que é de coração para coração, que é de pastor, né? Coração de pastor, de coração para coração. Eu acho que a igreja ela precisa disso. Ela precisa de um coração pastoral autêntico. Um coração pastoral verdadeiro, mas autêntico em quê? O que é autenticidade? É identidade, é você ser inteiro. Inteiro no quê? Jesus. Sim. Jesus. Ah, mas Jesus tratou situações com empatia. Tá. Ser empático é uma coisa, ser conivente é outra. Exatamente. Entende? O que é empatia? É você colocar o coração na dor do outro, entender o cenário que o outro está, e aí você vir com a exortação, mas também com a mão, para tirar ele de lá. Não é só pegar o cacetete e dar uma peia e deixar o cara lá na salmoura, mas você dá a correção, a devida exortação e estende a mão. Ok? Jesus fez isso. Cara, infelizmente a sociedade pós-moderna ela é antipática e no máximo simpática. Empática ela não é. Tá, mas ela quer se passar pelo quê? De empática quando ela não é. Exatamente. Quando ela não é. Mas Porque ela não tem assim empatia. E por que ela não consegue ser empática? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Só consegue, tanto é que a palavra compaixão no grego, ela é criada pelo próprio Jesus. Jesus criou o sentido da palavra compaixão. Foi Jesus que trouxe essa palavra. Né? Você realmente se colocar no lugar do outro. Quando no texto fala que ele quer levar lá em João 6, acho que é João 6 mesmo, às vezes posso ter enganado o texto aqui, mas que ele vai levar os discípulos para o outro lado do rio para descansar, depois de uma grande atividade, eles querem descansar, Jesus fala, vamos ficar um tempo a sós, vamos descansar. Quando eles chegam do outro lado, quem está lá? A multidão. A Bíblia fala que ele, movido de íntima compaixão, voltou a trabalhar e servir aquelas pessoas. Cansado. E o que foi o trabalho dele? É João 6 mesmo. O que foi o trabalho dele? A compaixão dele em ver a fome do povo levou ele a falar o quê? Qual foi o sermão que ele trouxe? Qual foi o remédio que ele trouxe? Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. é digno de mim. E foi duro. Duro. Porque o povo queria multiplicação de pão e peixe. O povo queria bênção. O povo queria Na bênção. verdade, o povo quer pão e circo a vida inteira. Exatamente. Pão e circo. E os políticos estão dando pão e circo para todo mundo. E é por isso que eu ouso dizer que essa questão da pós-modernidade é só uma culturação de novas palavras. Sempre teve esses movimentos. Vamos defender a linha não sei o quê. Vamos esvaziar da pobreza. Não, sempre teve, mas tem piorado demais. Não, com certeza. Vamos esvaziar da riqueza, porque o certo é defender a pobreza. A igreja defendeu isso. Sim. Quando não se tinha um movimento protestante ainda, a igreja defendeu. Sim. E tem isso até hoje. Que o certo é ser pobre. Então, é a teologia da libertação. teologia da libertação. Eu tenho um nojo dela, que eu tenho um nojo tenho um nojo do Gutierrez, tenho um nojo do Leonardo Boff e do outro infeliz que criou a teologia da libertação, que para mim essa é uma teologia podre, que tem levado pessoas, igrejas, denominações para o inferno. Essa é a minha posição como metodista. E eu espero que os metodistas que ouvem nessa noite ou nessa hora que está assistindo esse podcast possa acordar para a vida, porque é uma doutrina satânica, demoníaca, que acredita que a salvação vem quando eu sento com o pobre e tomo café da manhã com ele. Vá! Ou sentar com o pobre toda hora. Senta com o pobre e toma café da manhã com o pobre, mas você não abre mão do seu alto salário. Não. Você não abre mão da sua boa casa, do seu carro, do seu emprego. Do seu iPhone. Não. Não dá o iPhone pro pobre, não. Dá um pão francês e olhe lá. E aí você vai para esse movimento pós-moderno e se pergunta, é diferente dessa linha teológica que diz sair da Bíblia, que diz sair da igreja? Não é. Então, assim, a igreja, ela sofre essas intentações, tanto de fora, do mundo, do lado externo, quanto dentro dela mesma. Sim. Entende? E isso ao longo dos anos.
isso vem acontecendo, essa intentação contra os princípios da palavra de Deus. E é natural, porque o dia que deixar de acontecer é porque nós já vamos estar na glória, Verdade. entendeu? Então, qual que é a minha preocupação? Minha, Boniek, como pastor, ser pastoral, amar quem eu tenho que amar. Só que é uma palavra que surgiu através do Dr. Paulo Vieira. Autorresponsabilidade. Amigo, você tem o resultado que tem por conta das suas decisões. E se você quer adotar esse movimento, a igreja, ela te dá suporte para você ficar aqui dentro. Sim. Mas tornar isso aculturado na igreja, entendeu? Aí não dá. Só que aí tem uma meia dúzia, se não talvez até mais do que meia dúzia de pastores que não tem coragem. Por quê? Porque a ostentação é templo cheio. Eu vi 400 sem coragem. Covardes. Ostentação é templo cheio. Ostentação é você ser aclamado, é você fazer um post no Instagram. O que é ser servo de Deus? Você fazer um post no Instagram e ter muitas curtidas. Sim. É a aceitação. E essa aceitação, enquanto ela está na multidão, que está lá fora, essa necessidade de aprovação, de aceitação, você entende. Por quê? Porque eles não têm o amor de Deus, eles não sabem quem eles são. Sim. Para eles serem alguém, eles têm que defender uma causa. Entendeu? Eles não conseguem entender que eu posso defender, né, o direito do ser humano de forma integral, seja índio, seja negro, seja estrangeiro, seja quem ele for. Eu não preciso levantar uma bandeira e falar, não, eu sou do movimento indígena. Não. Poxa, A empatia é isso. é isso. Não interessa quem está batendo na minha porta. Ah, é um estrangeiro. Vou acolher, vou abençoar. Quem está batendo na minha porta? Ah, é um negro. Ah, é um albino. É um homossexual. Não, É um eu albino. não pago porque é É homossexual. um homossexual. Vamos acolher, vamos ajudar. Agora, se tem alguma prática pecaminosa, porque quando se fala homossexual, eu acho que é aí que está talvez o pulo do gato, como eles dizem. Quando já fala homossexual, já está alinhado a um preconceito de pecado. Sim. Por quê? Porque se você fala é um hétero, às vezes as pessoas não ligam que ele Tá pode estar em cheio pecado. de pecado também. Como adultério, promiscuidade, Cheio de sexo pecado. fora do casamento e outros, às vezes roubando, que é pecado como qualquer outra coisa. Igual. Então, quem está aqui é um homem, vamos cuidar. É uma mulher, vamos cuidar. Nós que criamos, tanto é que Paulo, quando ele vai falar da homossexualidade, ele fala o quê? Quando o homem, ele não disse que era homossexual, quando o homem deixa o uso Costume das mulheres. natural. Quando o homem deixa o uso natural, deitando-se com outro homem ou com um animal, ele está em pecado. Sim. Quando a mulher deixando o uso natural, então, ou seja, ele não classifica como um ser humano diferente. É um homem, inclusive algo muito bacana Que está com atitudes, ações, atos homossexuais. que hoje nós usamos esse nome, mas para ele não tem esse nome Não. homossexual. Para ele é um pecado. Pecado. Entendeu? Você não... No máximo, afeminados, né? Ou Afeminados, efeminados. porque ele aliena ao uso não natural Sim. do masculino. E ele olha o homem e mulher e fala, pô, esse cara tá se mostrando Você mulher. vai para a PNL, que é a programação neurolinguística, ela vai falar, e a psicologia também fala sobre isso, sobre o homem feminino e o homem masculino. Uhum. A gente vai ter que estender o podcast para explicar cada um disso. Não, eu tô com medo já porque a hora já passou, mas eu vou dividir esse podcast em vários momentos para você escolher a pergunta que você quer ouvir, porque nós vamos ter ele na íntegra, mas dividido em partes para a pessoa escolher. Legal. O que é o homem feminino? É o homem que ele não teve na sua base uma função materna bem feita. E ele não conseguiu fazer a distinção entre o que é a função materna e paterna. Porque a função materna e paterna não tem a ver com quem faz. Tipo, eu sou pai, eu vou fazer a função só paterna. Não. Quando eu abraço meu filho, dou um cheiro no meu filho, eu amo meu filho, falo para ele que eu amo ele, eu estou fazendo uma função que é materna, mas de jeito paterno. Entende? E ele consegue fazer essa distinção
entre os dois. Agora, Sim. quando eu só faço isso e não venho com a função paterna, Mais dura, que é de pôr limite, etc., ele fica sem orientação para aquilo, ele fica sem uma referência para aquilo. Sim. E aí é onde a gente tem os homens, né, que tem o feminino muito forte. Sim. E aí o masculino Porque cai. nunca teve referência. E não necessariamente isso quer dizer, que fique claro, Patriarcal. que ele vai ser homossexual, não é Sim, isso? sim. Mas ele vai ser aquela pessoa, aquele homem, que às vezes ele tem 2 metros de altura, entende? Forte, Fala grosso. fala grosso, mas não Mas consegue tem um defender jeitão. a ideia dele e falar assim, ó, isso aqui é meu, eu não quero te dar. E não dá conta de defender isso aqui. Sim. Você pede as 2 paçocas, ele vai dar as 2 paçocas, você pede dinheiro, ele vai dar dinheiro. Você fala que a ideia dele é uma merda, ele vai acreditar que a ideia dele é uma merda, ainda que é genial. Ele não vai dar conta de sustentar, ele não vai dar conta de afronta, de debate, ele não vai dar conta de se posicionar, porque Sim. faltou função paterna. Criação. Faltou função paterna, e ele se tornou um homem feminado. Quando ele for pro casamento, a mulher com certeza Vai ser a dona do lar. vai ser dona do lugar. E Não vai que... inverter, e vai inverter o propósito bíblico. Exatamente, não que ele tem que ser um machão, etc, etc, mas ser um É cabeça, o cabeça do lar. que é o que dá a direção. Uhum. Ele não vai conseguir. Patrick, Pat- Patrick é o cara que era para Patrick estar aqui, não Borrego. veio. Patrick, um abraço. Era pra você estar aqui com a gente. Esqueceu, né, Varão? Eu ia te fazer uma pergunta, mas vou fazer outra para a gente encerrar. Eu vou mudar a pergunta. A vontade de fazer as duas demais. Mas entre as duas eu tô mudando aqui porque para quem sabe eu faço a outra também. A escritura, ela foi escrita por uma sociedade patriarcal em milênios, por pelo menos 40 homens diferentes. A maioria grande não se conhecia, nunca se viram, por terem vivido milênios de diferença uma da outra. E a Bíblia é um livro que ela não entra em contradição, em nada. Em nada. Aí nós olhamos a sociedade pós-moderna, pegando a Bíblia, tem uma perto aqui de mim, né? Eu vejo o Jean Williams pegando uma Bíblia, batendo nela e dizendo: nós temos que renovar a Bíblia, porque é um livro ultrapassado. Aí nós vemos uma Marta Suplicy dizendo: o importante é gozar. Nós vemos outros deputados agora, o Jean Williams, nem sei quando foi parar aquela criatura, que Deus o tem em bom lugar, longe daqui de preferência. Mas a gente vê hoje deputados que defendem veementemente uma revisão bibliográfica da Bíblia, porque eles dizem claramente que a Bíblia é um livro ultrapassado. E isso é uma visão pós-moderna. É uma visão pós-moderna. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que a igreja, ou melhor, como nós vamos poder compreender a pós-modernidade? Olha só a complexidade dessa pergunta. Como nós poderemos compreender a pós-modernidade para combater aquilo que é excêntrico nas Escrituras? Porque existe uma excentricidade na Escritura. Existe, no Antigo Testamento principalmente. Coisas ali, mas é bíblico. Foi Deus quem falou. Agora, eu dou voz para os pós-modernos que diz que tem que renovar a Bíblia, ou eu olho para ela e a trato como palavra de Deus, ponto. Eles vão fazer isso também com a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde Até porque 90% é mentira, né? Não, mas onde muitas pessoas morreram, Sim. muita coisa aconteceu de assustador. Muito horrível. Você vai mudar, mas é porque lá teve reinos contra reinos e Deus dando vitória para esse povo, tal. Mas é isso que aconteceu. Uhum. Então, para mim, na Igreja Metodista nós temos o quadrilátero wesleyano. O Sim. que é um dos quadriláteros, um das pontas do quadrilátero? A tradição. Sim. A tradição, ela é importante por quê? Porque ela está embasada em experiências, ela está embasada em resultados completamente
Me lembra do quadrilátero brasileiro? Experiência, fé, tradição e Bíblia. Muito bem. Hoje eu conversando com um missionário da igreja romana, ele disse com todas essas letras, a Bíblia, ela não é suficiente para a salvação. A suficiência para a salvação é a história, que é a história do catolicismo, a cultura do catolicismo e os documentos da igreja. Então eles juntam tudo para criar-se um documento para a salvação. E para o metodista, a Bíblia é o livro de regra, fé e vida cristã. E eu disse para ele, nós temos tudo isso, acreditamos tudo isso que você acredita. Acreditamos na tradição, acreditamos na fé, na Bíblia, só que tudo em um livro só. Eu não preciso pegar um monte de historinha da carochinha para transformar uma teologia, que na verdade não é uma teologia, é uma mentira, enganação do povo. Então, e eu vejo isso não só como pós-modernidade, mas é a história sendo trazida para a pós-modernidade quando ela poderia ser transformada a fim de mudar o coração das pessoas. Sim. Concorda comigo? Concordo. Muito bem. Eu vou encerrar, meu amigo Boniek. Deixa eu pode falar. De falar a respeito dessa pergunta. Caminho novamente por caminhos pastorais. Se alguém chegar hoje para você e falar assim, olha, foi descoberto que aquele lugar onde Moisés esteve não era daquele jeito, ou que não foi daquela forma, ou não sei o que, o que isso vai mexer na tua fé? Nada. O que saber, de repente, de uma forma diferente? A arqueologia descobriu alguma coisa ali que vem dizer assim, olha, não foi desse jeito. Não foi no Monte Ararat. Exatamente. Rapaz, as experiências que ali foram citadas, você começou dizendo aqui, foram transferidas por um povo. Sim. Okay? E isso se dá da mesma forma que você tem um sonho muito forte, extraordinário, e você quer passar isso para alguém. Quando você vai passar esse sonho para alguém, você não está passando aquele sonho que você teve. Sim. Você está decodificando aquele sonho numa Sim. linguagem que a outra pessoa possa entender, e ela está entendendo em uma outra linguagem, porque ela está pensando em que tipo de sonho foi esse, que lugar foi esse. Sim. Então, é claro que essa mensagem, ela não está totalmente limpa, ok? Deus me usa para falar com você. O que Deus está falando para mim aqui, para falar para ti, eu estou entendendo e estou passando. Você vai ouvir, você vai entender, vai decodificar também. Agora, por que a pós-modernidade quer fazer isso com a Bíblia? Porque esse livro rege. Como foi transcrito por homens, pode ter algum equívoco? Pode. Mas aonde? Não, mas aí a pergunta é, qual foi a interferência desse equívoco? Porque, quem foi essa pessoa que falou com você aí? Você falou com alguém aí, que a Bíblia não é suficiente para a salvação? Um missionário católico. Tá. Hoje de manhã. O que esse missionário católico talvez ele está esquecendo é que Deus já... Assim como os adventistas pensam também. Eles estão esquecendo que Deus já fez a doutrina da salvação. Isso deu através do apóstolo Paulo. Ele fez a doutrina de forma bem estruturada. Jesus veio e viveu. Paulo veio e estruturou. Essa é a estrutura da doutrina da salvação. Crer no Filho, ser uma nova criatura, e etc. Ter uma fé que desemboca em obras, e etc. Bom, beleza. Não que para ser salvo você tenha que fazer obras. Mas se você é salvo e você tem uma fé no Filho de Deus, necessariamente você vai cair, vai chegar nesse resultado, em obras. Se você só faz as obras, mas não crê no Filho de Deus, a tua fé é morta. Paulo já trouxe a doutrina. Sim. Agora, voltando ao pensamento, a interferência foi no quê? Pode ter sido um monte que foi esse nome errado. Pode ter sido nome de gente. Pode. Tanto de opinião. Agora, o cerne da mensagem, meu amigo,
Quando você Está revela, comprovado. quando você revela o seu sonho para alguém, que você teve um sonho, deitou lá e começou a contar o sonho para a pessoa, você pode aumentar, diminuir alguma coisa, mas quando você está passando, você quer passar o que para ela? O cerne da mensagem. Esse cerne da mensagem, ela está bem claro. Sim. A Bíblia é a nossa conduta de fé, de vida. E prática. Não tem outro, entende? Ah, mas podemos ser presos. Então que sejamos presos. Sim. Paulo foi preso. E vai chegar esse dia, eu vou pôr aqui. Não, Paulo foi preso por quê? Eu estou achando que o meu está perto. Paulo foi preso por quê? Porque ele pregou Jesus? E Paulo foi preso, mas Silas na prisão? Foi porque ele pregou Jesus lá em Atos 16? Não, não foi. Paulo foi preso porque ele chega naquela região, que me falha a memória agora o lugar, e uma mulher com espírito adivinho começa a anunciar: eis aí o homem de Deus. E ele expulsou o demônio, o Simão ficou Se bravo, fosse- Simão denunciou. Então, se fosse hoje, nós íamos falar assim: ó, escuta ela aí, ó, faz uma live, escuta ela que ela tá falando aí. Sim. Hoje eu tenho uma experiência de que a Jezabel, do Satanás, ela entrou dentro da igreja e está fazendo isso daí que fez lá em Simão. E aí o que Paulo faz? Paulo não tem compromisso com fama. Não. Paulo não tem compromisso com que eu acho que é muito maior do que a fama. Sim. Porque a fama, ela não depende de você, propriamente dito. Se os outros quiserem tanto As fazer pessoas te uma fazem boa famoso, fama né? quanto de difamar, você não tem controle disso. Verdade. Você não tem como falar assim: não fale de mim. Igual você começou aqui brincando, fale bem ou fale mal, vão falar. Por mais que você não queira, vão falar. Bom, Paulo não tem compromisso com fama ou não fama, ou de fama, né, difamação. Paulo não tinha compromisso, que é aqui que está o nível elevado de cristianismo, com a comodidade. Paulo olha para aquela mulher, identifica que a mulher tinha um espírito imundo, expulsa o espírito imundo da mulher. sim. Os caras ficam contrariados com ele. A mesma contrariação com Jesus lá, expulsando o espírito imundo lá do endemoniado Gadareno, Sim. que jogou nos porcos. Os caras ficam incomodados com Paulo porque eles ganhavam dinheiro em cima daquela mulher. É. E aí prenderam Paulo. Não prenderam Paulo porque ele estava pregando Jesus. Eles justificaram o quê? Esse homem traz em falta de costumes. Esse homem, lá no texto Atos 16, fala: esse homem traz costumes não comuns ao povo romano. Sim. Diz lá em Atos 16. Mas não foi isso que levou o povo a prender Paulo. Foi até enquanto Paulo estava andando, pregando, anunciando, e a mulher falando, lá estava de boa. Mas a hora que ele expulsa, os caras perderam a mina de ouro. Sim. Entendeu? E aí eles quiseram arrumar um jeito de incriminar Paulo. E a mesma coisa acontece hoje. Então, se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi o que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, por que a igreja vai se enquadrar nesse tempo? Sim. Mas é porque podemos ser presos. Mas nós pregamos por comodidade? Bora comer marmita na cadeia. Ou nós pregamos pela verdade que liberta? Sim. Se a verdade que liberta está dizendo que prática homossexual, ou seja, a homossexualidade não é ser homossexual, é a prática. Ai, já aconteceu. Ai, pastor, eu sinto, como fala, quando o homem sente pela mulher, eu sinto pelo homem, Paixão, amor. não, tesão, Eros, amor eros. Ai, caramba, que conecta a pessoa, fugiu a palavra aqui. Liga. Colou. Ligou. Atração. Atração. Eu sinto atração, pastor. Eu vou participar da minha mulher arrepio todinho. Eu participar da minha mulher arrepio todinho. Então, eu sinto atração por homem. É mesmo. Vote. Isso no início do ministério. Eu tinha 19 para 20 anos. Olha, eu estou com 31 hoje. O rapaz chegou para mim e falou isso. Eu falei: é mesmo, filho? E você? Eu pensei que era você, mano. Não, eu não. Eu falei: vou te convencer assim, meu Deus, o bom. Não. Esse rapaz chegou para mim e falou isso. Eu falei: é mesmo? E você já consumou essa atração? Já se relacionou com alguém? Como que está isso? Não, pastor, eu sei que eu não devo, mas é uma luta constante. Sim. E até
o tempo que eu pude caminhar com ele, ele afirmava, e eu não ponho a mão no fogo nem por ele, nem por você, nem por ninguém. Não, por mim você pode pôr. Não, não estou afim. Pode, não, pode, aqui não tem perigo não. Não. Pastor, falava para ele assim, não, ele falou para mim assim, eu estou pensando em dar uma chance para uma menina na faculdade. Eu falei, cara, casar não vai segurar ninguém no armário não, amigo. Ou você... Não segura mesmo. Conheci hoje um pastor que largou da mãe agora porque foi pego um homem em cima dele. Não. Ou você identifica quem você é e pede para Deus restaurar isso. Quem eu sou, imagem e semelhança do Criador. Bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Essa é a nossa essência integral. Já é a terceira e última pergunta que eu quero te fazer. Que o pecado veio e quebrou. Essa imagem e semelhança do Criador é o que a gente ganha inicialmente lá no Éden, se não tivesse vindo o pecado, certo? Sim. Então eu tenho que acessar isso. Sim. Eu tenho que ir lá resgatar isso. Uhum. Deus resgatou a minha salvação na eternidade com Ele. Uhum. Essa imagem e semelhança eu resgato tomando posse disso, indo ao Senhor e pedindo a Ele uma mentalidade de imagem e semelhança de Deus. Sim. Uma mentalidade de imagem e semelhança de Deus é homem, mulher é mulher. Exato. Bom, a última pergunta para a gente encerrar o nosso segundo Conecta Cast. Por que Conecta Cast? Porque nós queremos conectar você a Deus através de assuntos que são concernentes, todos eles são concernentes à palavra. E no próximo sábado o Conecta Cast vai ser jovem. O Joaiado vai vir aqui, tocar violão, cantar, responder perguntas, e nós vamos levar a coisa para o lado jovem, como o jovem pensa esse momento. O argumento da descrença, o argumento da falta de fé, o argumento da incredulidade, ou o argumento da obscuridade divina, aquela coisa de eu bati na porta da misericórdia e Deus não abriu a porta para mim. É um argumento filosófico contra a existência de Deus, é um argumento pós-moderno, é um argumento de quem não tem nada o que fazer. É um argumento vitimista. Aí você pode ligar ele a qual tendência você quiser, porque se tem uma coisa que o vitimista ele é craque em fazer, é levantar uma tendência, levantar uma linha, levantar uma bandeira. Uhum. É o que nós estávamos falando. Se eu quero ser empático, eu não preciso levantar a bandeira de nada, é só ir lá e fazer. Entende? Então, a falta de um resultado na nossa vida que a gente deseja, poucas são as pessoas que param e olham e falam assim, não, é porque eu estou sendo imprudente com o meu dinheiro, é porque eu estou sendo imprudente com o meu sono, ou com a minha comida, com a forma que eu estou comendo, ou com a forma como eu estou interagindo com Deus, ou com a forma que eu estou interagindo com a minha família, ou a forma que eu estou pensando e interagindo com a minha profissão. Poucos param e falam assim, o que eu estou fazendo de errado? A maioria é isso mesmo, é Deus que não me ama, Deus virou as costas para mim, como que pôde acontecer? Vitimismo. Ah, mas Boni, eu fui estuprado, eu fui violentado lá pelo meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe abandonou. Legal não, triste, né? Triste. Demais. Respeitamos isso. Agora o problema, amigo, amiga, se você fizer uma enquete aqui, não vai ter ninguém que não passou por algum tipo de trauma. E aí o meu trauma, para você pode ser muito pequeno, mas para quem foi o traumatizado, a vítima ali, é um absurdo. Sim. Ok? Só que o problema é o seguinte, aqui está o X da questão. Ou eu posso ser uma vítima sofredora e agarrar isso, agarrar a porta que não abriu, agarrar a oportunidade que não veio, agarrar a atrocidade que foi feita a mim, ou eu posso ser um herói aprendiz. Sim. Meu pai não deveria fazer isso. O pai deveria proteger, dar limite, corrigir, amar e promover. A mãe, educar, ensinar, dar carinho, dar afeto, dar colo, pertencimento, ok? Não foi feito isso? Beleza. Mas agora em diante é comigo. Sim. E eu vou buscar uma forma de mudar isso. Ah, preciso de terapia? Vamos para terapia. Preciso de ajuda profissional? Vamos para ajuda profissional. Agora, Deus. Com certeza vai precisar de Deus. Né? Vamos para Deus. Vamos ver o que a palavra dele vai falar para mim. Ok? O ambiente, ele vai moldar
os nossos pensamentos. Sim. Todo ser humano ele precisa de referência. O cara que fica no vitimismo, ele está trazendo o que como referência? O trauma. Sim. A dor, está revivendo todo dia aquilo ali. Sim. Todo dia está revivendo aquilo ali. Todo dia. Aí... Dorme com o inimigo o dia todinho. Todo dia. Aí ele vai falar que é uma obscuridade, ele vai falar que é favoritismo, que ele faz parte de uma minoria que não é visto por ninguém, que não tem proteção para ele, que é um problema do Estado, que é um problema da igreja, e vai arrumar Chifre na cabeça de ela. vai, mas não vai olhar e vai dizer, na verdade eu estou onde estou, não porque fizeram isso comigo, mas eu me permiti estar aqui. Muito bem. Eu ouvi uma fala de um cara polêmico, eu não vou falar o nome dele não, que pode dar cheque, mas que ele falou assim, precisamos entrar num estado de não perdão. O que é um estado de não perdão? De não precisar perdoar. Porque, por que eu preciso perdoar? É porque alguém fez Magoou. É porque alguém fez alguma coisa comigo? Não. É porque eu me permiti ficar ofendido. É diferente. Eu alimentei a mágoa. Ok? Agora, quando Jesus abre os braços lá e está lá sofrendo e tal, o que ele fala para o pai em relação aos seus os perdigueiros que estão ali, as pessoas que estão ali fazendo atrocidade com ele? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem O que fazem. Ele não fala, pai, me ajuda a perdoar esses camaradas. Não, pai, perdoa eles. Perdoa eles. eles. Não sabem. Eu estou entregando para o Senhor Ou perdoar. seja, eu já perdoei. Eu já perdoei. Eu não tenho nada para perdoar esses Sim, caras. sim. Esses caras estão aqui fazendo uma loucura. Cambada de inútil Eles não e sabem o que eles estão entendem o que fazendo. Sim. Exatamente. Eu não preciso perdoar eles. Agora eu sei que eles estão errando contigo. Quando eles fazem isso com o Filho de Deus, e aí somos nós, filhos de Deus, quando eles fazem isso com a gente, eu preciso entrar nesse estado, nesse nível que Jesus estava, de não ficar ofendido, Sim. mas de dizer, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, estão fazendo uma cagada comigo aqui, não era para fazer isso tudo, entre aspas, não merecia isso tudo, né? Jesus sabe que ele teria que passar por aquilo, mas estão fazendo, então me ajuda. Quando isso se instala na vida do ser humano, cara, a vida dele fica mais leve. Não é à toa que Jesus vai dizer, estás cansado e sobrecarregado? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Agora, por que tem alívio em Jesus? Porque ele fala, eu sou manso, humilde e o meu fardo é leve. Então, ou seja, se nós estamos sentindo cansado, fadigado, inferiorizado, né, fazendo parte de um pessoal que parece que nasceu para apanhar, é porque nós estamos sem ele. Sim. A hora que a gente chega até ele, esse sentimento pessimista, vitimista, negativo, inferiorizado some. A vida fica mais leve. Sim. Ah, bom, eu vou ficar rico? Ah, quer dizer que eu vou ficar curado? Ah, quer dizer que eu não vou ter mais problema? Não, não é isso. Mas quer dizer que mesmo com esses problemas todos que a gente vai enfrentar na vida, seja quais são, né, o desafio que cada um está vivendo, a graça dele vai nos bastar de uma certa forma que as pessoas vão realmente ficar intrigadas. Como pode você viver assim? Simples. Eu vivo uma intimidade com Jesus que me permite ter uma vida leve e os meus fardos, porque não é uma vida sem fardo, Jesus não prometeu isso para nós, uma vida sem fardo, mas é um fardo que é leve. Sim. Entendeu? Bonnie, eu sou muito grato pela sua ajuda, pelo seu auxílio. Eu gostaria de falar para você que esse assunto ele foi tratado de uma profundidade muito grande, mas ao mesmo tempo detalhes do pós-modernismo dentro da igreja não foi tratado. Porque a igreja hoje ela está aderindo ao pós-modernismo. Aderindo coisas gritantes em nome do sucesso, da fama, do poder, do número de pessoas. Eu afirmo isso com todas as letras. É muito simples. Nós somos um país laico, porém com um número de cristãos arrebatador. E o número de evangélico, acho que já até passou o número do catolicismo. Mas o país é uma bosta. Droga, estupro,
roubo, cada dia crescendo mais e mais. Então cadê os crentes? Cadê a igreja fazendo a diferença? Então eu não confio na igreja que adere à visão pós-moderna. Eu não acredito nessa igreja. Eu acredito que essa igreja ela é uma fonte inesgotável de mentira, engano, engodo, a fim de que meia dúzia de mercenários vestidos de ovelha ganhem dinheiro fácil de pessoas que se deixam enganar, por elas. Então tome cuidado. Eu quero que você, no seu tempo, leia um pouco sobre isso, sobre o pós-modernismo e a igreja inserida nesse pós-modernismo. E você vai ver que a igreja, ela está aí aderindo à moda, o modismo do pós-modernismo, e esse modismo tem feito pessoas convencidas ao Evangelho e muito longe de serem convertidas ao verdadeiro Evangelho. Pense nisso. Eu gostaria de encerrar orando, eu gostaria de encerrar deixando o desafio para você. Curtir a nossa página no YouTube, dá um like, dá um joinha, o que mais? Compartilhe, comente, não gostei, gostei, comente. Tem gente que apaga os comentários negativos, né? Vou deixar aí para você comentar. E se possível eu comentarei em cima, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu não estou aqui para fazer de conta, não. Estou aqui para mostrar a cara a tapa, a fim de que tenhamos uma igreja séria. Sábado que vem, como eu disse, os jovens estarão aqui conosco, não amanhã, o próximo. E teremos um Conecta Cast jovem, com a visão apegada para os jovens. E o próximo Conecta Cast, de hoje a 15 dias aproximadamente, o tema é neopentecostalismo à luz da Bíblia. O neopentecostalismo é de Deus? Deus está no movimento neopentecostal? Essa é a pergunta que eu deixo no ar, e muitas outras dentro dessa serão feitas para que eu e você pensemos e não engulamos sapo, cururu, goela abaixo, não engulamos porcaria em nome de Deus. Amém? Vou pedir para o Boniek fazer essa oração para nós em nome de Jesus, e se você tiver alguma palavra para encerrar esse momento, a palavra está com você. Quero agradecer a oportunidade, a audiência, dizer também, se você quiser pegar os conteúdos que eu tenho promovido para edificar as 4 principais áreas da vida, que é pessoal, espiritual, familiar, profissional, tem aí o meu Instagram, Boni Oficial, com 2 N's, Boni Oficial, e o meu YouTube, meu canal no YouTube, Boniek Eduardo. Boni é melhor do que o Boni Erickson, fala a verdade. Boni Erickson ninguém merece. Não é Boni Erickson, né? É Boniek. É isso aí. Tá vendo? Quem tem saúde emocional, inteligência emocional e está curado, tá nem aí. Não, é bullying. O pastor cometeu bullying com o Boniek. Meu nome é um bullying. Gente, fui chamado de narigudo a vida inteira. Eu também. Fui chamado de gordo a vida inteira. Eu magrelo. Fui chamado de tudo quanto é coisa a vida inteira. E eu quero dizer para você, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, curado. Não, por quê? Porque eu não sou da era pós-moderna. Ai, que coisa de mamãe. Menino de 20 anos chorando. Porque o menino vá cagar no mato e virar homem feliz. Desculpa, Doniel. E agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar desse lindo trabalho que com certeza vai alcançar voos muito, muito altos, e eu quero voltar aí na oportunidade. Sim, já está convidado. Já estou me convidando. Já está convidado. Quem sabe na volta do seu congresso, você não participe dessa nova proposta, né? O neopentecostalismo. É de Deus? Não tem um cinema mais leve? Não, é só pancada na orelha. Tamo aí. E deixar uma mensagem para vocês que está no Salmo
de número 133. Sim. Que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no versículo final diz que ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Tem gente que acha que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, mas no Monte Hermon, que ele vai comparar a união. Não é dos lá irmãos, na união, né? Como o orvalho que cai do Hermon, logo ele diz, e ali não é a bênção, a união não está ligada a um espaço geográfico. A bênção e a união ela está ligada à conexão de unidade pelo mesmo Deus. Sim. Não é unidade de ideologia. É a unidade no mesmo Deus. Eu penso, se a gente for esmiuçar pensamentos, vai ter coisa que você vai pensar diferente de mim e eu diferente de ti. E é normal. E é normal. Agora, no que se diz ao Senhor dos Exércitos, aí já não tem conversa. É Agostinho e Wesley toma essa frase emprestada dele, diz assim: no essencial, unidade. É verdade ou não é? O que é essencial, meu povo? Pode ser pós-moderno, moderno, pré-histórico, o tempo das cavernas. É essencial para a salvação? Unidade. Pensamos igual. No não essencial, liberdade. Liberdade. Sobretudo, o amor. O amor. Agora, biblicamente, o não essencial não tem que fugir da palavra, não. Porque a turma está pegando o não essencial aí, já que no não essencial liberdade, e tem feito da Bíblia uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. Tem costurado texto A junto com o texto C e vira uma saroba danada e chama aquilo de Bíblia. Isso nunca foi Bíblia e nunca vai ser. Isso é uma coxa de retalho inventada pelo capeta e querendo ser homologada pelos nossos líderes constituídos por lei. Tem misericórdia, o brasileiro tem que aprender a votar. Tem ou não tem? Tem que aprender a votar. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Que a unidade, que a presença do Senhor esteja sobre nossas vidas e que Ele faça a diferença através de nós, através da nossa igreja. Você orou? Não, ainda não. Então, olha. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e engrandecer nesse momento e pedir que o Senhor conecte, Pai, esse podcast, essa mensagem aos corações sedentos, aqueles, Pai, que realmente desejam avançar em suas vidas, mesmo através de um confronto, mesmo ouvindo alguma coisa, Senhor Deus, que a priori venha trazer um desconforto, mas que era necessário ouvir para sofrer a metanoia necessária, Pai, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu te agradeço pela vida do Rogério, por todos os patrocinadores, por todos aqueles que estão, Pai, envolvidos, meu Deus, nesse projeto, para que ele aconteça, para que ele vá ao ar, para que ele continue tocando as pessoas. Dê força, dê sabedoria, dê graça, dê amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos um curso operacional. Você talvez não veja aqui a estrutura, né? Mas existe toda uma estrutura para você receber essa mensagem. E por isso nós temos aqui o apoio cultural de várias empresas sérias, comprometidas, empresas de crentes e não crentes, pessoas aqui que nunca pisaram numa igreja, mas gostaram da proposta, abraçaram a causa e estão apoiando o propósito e o projeto Conecta Cast. Então, não é um projeto que só os crentes estão apoiando, não. Tem clientes que nunca pisaram na igreja. Existem clientes entrando, pedindo para entrar, que nunca pisaram dentro de uma igreja. E eu louvo a Deus, porque viram seriedade no nosso trabalho. Amém? Muito bem. Esse vídeo estará sendo colocado na íntegra no YouTube, porém, nós também estaremos editando por partes, por perguntas, para que você possa se deparar e querer ouvir a resposta da pergunta A, B, C, D. Talvez aquela pergunta ela tenha mais com aquilo que você pensa e para você não ter a obrigação de ver o vídeo todo. Mas eu gostaria, claro, que você visse o vídeo todo, porque um texto fora do contexto só serve para criar pretexto. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e obrigado. Compartilhe, dê o like, comente, se inscreva no nosso canal. Conexão Top
Rogério Capucci. E hoje, que dia é hoje? Dia 14 de fevereiro, entrou no ar o novo aplicativo da Igreja Metodista do conexãotop.com pelo Android. É uma nova configuração, é um novo conceito. A rádio está mudando, está melhorando a cada dia. E você que não baixou o aplicativo, vá lá, baixe o aplicativo no seu celular, se possível, dê lá, aperte as estrelinhas, né? Se possível, aperte as 5 estrelinhas. Por quê? Porque para que o Android ele coloque o nosso aplicativo para pesquisa, e quando pesquisado ser encontrado, nós precisamos ter um número considerável de pessoas que baixaram através do link. Então nós estamos enviando o link para você, para que você baixe o aplicativo, e aí a partir daí você não precisa do link. O próprio Android ele disponibilizará o endereço